vamos ler um pouco e traduzir no livro Philosophy of the Quran, por Alaj Hafiz Ghulam Sarwar, que nasceu no Punjab em 1894 e foi um tradutor do Alcorão para a Malásia, onde serviu durante muitos anos, sendo um bom erudito simultaneamente do Alcorão. A página 174 lemos: invocamos as bênçãos dele e dos mestres e da divindade e do sol divino, para que nos abençoem e fortifiquem e espiritualizem nestes tempos tão perturbados e agitados da terceira década do século XXI, em que a luta titânica de hegemonia ocidental, oligárquica, opressiva, neoliberal, sionista, se atira e tenta controlar e esmagar todos os que lucidamente criticam os seus muitos aspectos negativos. Ouçamos então Alaj Hafiz Ghulam Sarwar. O Sol, como todos nós sabemos, é a fonte imediata da vida e da matéria no sistema solar. A própria alma esteve adormecida durante eons no Sol, até que a Terra se separou dele e se esfriou suficientemente para que a água se pudesse formar e a vida aparecer na Terra. O Sol é conhecido pelos meios dos nossos sentidos e o seu conhecimento tem sido feito através de um labor bom de astrónomos, matemáticos e físicos. Mas o que é que o Sol nos pode ensinar acerca de almas? Muita coisa. A idade do céu, também do Sol, a revolução à volta do seu ar, sua jornada nos céus, suas mudanças materiais, suas tempestades solares, suas lutas dentro de si próprio e mil outros aspectos. São evidências de que as nossas almas partilham de todos estes acontecimentos. As nossas almas são destemidamente feitas do próprio Sol. Assim como um átomo pequeno da matéria pode ser assemelhado ao inteiro universo, sim, também uma alma individual pode ser assemelhada ao Sol. A evolução e a natureza do Sol partilha da evolução e da natureza da sua fonte, o Sol. Eis aqui um bom chamamento, uma maior consciência solar da nossa parte. O Sol está dividido pelos astrónomos em regiões concêntricas ou camadas, das quais já há grande número de informações. Dentro destas camadas está o coração do Sol, do qual nós sabemos muito, muito pouco, apesar de fazermos várias hipóteses. Assim é o mesmo com a alma. O filósofo, como o astrónomo, sabe muito acerca das camadas exteriores da alma, mas quanto ao seu coração, ele apenas adivinha. O nível ou a camada mais íntima do Sol é a luminosa fotosfera. O nível ou a camada brilhante de matéria vaporosa. Acima deste está uma camada mais fria, que é do estilo da nuvem ao género de fumo e que tem uma
espessura de 500 a 1000 milhas. O terceiro nível, ou camada, é chamada cromosfera e tem 5.000 a 10.000 de dimensão. É um mar, um fogo que brota tumultuoso. Acima destas, fotosfera e cromosfera, está a coroa, a corona, uma extensão enorme e que se irradia ou espalha no céu por milhões de milhas ou quilómetros. A descrição deles não pode ser tratada aqui. Quem lê deve tentar observar ou ler em algum livro de astronomia. Vamos fazer apenas uma citação. Da parte superior da cromosfera, grandes línguas de fogo de hidrogênio e cálcio resplandecentes em vapor espalham-se para milhares de quilómetros, conduzidas para o exterior por uma prodigiosa força explosiva. São estas proeminências avermelhadas que são um dos aspectos notáveis nas fotografias dos eclipses do Sol que já referimos. No eclipse solar de 1909, uma destas chamas avermelhadas ergueu-se durante 7 horas, numa altura de 130.000 a 500.000 milhas acima da superfície do Sol. E a parte mais esta imensa coluna de gás avermelhado, 4 ou 5 vezes a dimensão da espessura da Terra, estava se elevando a uma média de 60 mil milhas à hora, tirado de um livro chamado Outline Science, página 9. Ora, digamos, a verdade é que a partir do nosso princípio vital, quem quer que queira acreditar pode fazê-lo. E quem quer negá-lo também pode fazer. Como está no Corão escrito, nós preparamos para o injusto um fogo cujas cortinas o rodeiam. Esta última passagem estabelece a teoria da escolha ou da liberdade dentro dos limites, nos termos mais inequívocos e as consequências de exercermos essa escolha. Isto é um bom desafio a nós para estarmos atentos e não nos deixarmos levar pelas modas, pelas manipulações, pelos hábitos, pelos instintos, pelos medos, mas exercitarmos um discernimento das consequências dos atos. O Sol é em si mesmo uma evidência da natureza da alma, mas as suas radiações, pelas quais nós o conhecemos, é o que dá mais provas da vitalidade do Sol e do seu próprio movimento. O Sol, como toda a matéria tornada aparente, é, de acordo com a teoria proposta neste livro, um movimento tornado menos móvel. Mas o movimento não pode ser menos móvel, excepto se partilha algum do seu movimento. Isto é o que acontece ao Sol, às estrelas, à Terra e a todos os outros corpos no espaço. Eles estão-se a tornar mais condensados
ao perderem parte da sua movimento, e esta perda é chamada radiação. O leitor deve claramente distinguir entre radiação e emergência. A emergência, ou emergir, ou brotar, é uma espécie de nascimento de um pai. A radiação é a destruição do eu, mais do que dar nascimento a algo de novo. A nossa visão do universo é que ele é uma radiação finita do Deus infinito ou do real, da realidade. Esta distinção pode ser muito fina, muito difícil, mas ela é significativa. O Sol irradia calor, luz, eletricidade, magnetismo, numa palavra, energia. O mesmo faz a alma. As pessoas que não estão familiarizadas com o Corão, há pessoas não familiarizadas com o Corão que falam também do magnetismo pessoal. A verdade não está confinada a um livro. Encontra-se hoje em dia em toda a parte. Há, de facto, tal coisa como o magnetismo da alma. O Sol irradia calor, que faz amadurecer e frutificar todos os frutos. A sua intensidade também, por vezes, faz pegar fogo e queima os cereais. Assim também o coração da alma. Nós falamos de discursos ígneos, discussões acesas, que brotam e que espalham-se pelas multidões, e mil outros ímpetos similar a estes em todas as línguas. Muito visível nos nossos dias, em que os dois conflitos mundiais mais importantes são divididos por partidários e antipartidários, por vezes com discussões muito fortes. Nós falamos dos raios de sol sendo transformados pela clorofila das folhas para a vida delas, das plantas. De igual modo, nós falamos da luz da alma, ou luz espiritual. Esta doçura e luz de que Matthew Arnold, escritor inglês que escreveu sobre Buda e sobre o Gita e sobre a Índia, não é nada mais do que a luz espiritual da nossa alma e a doçura espiritual que resulta dela. Muito importante esta, vamos lá, recondução à alma da luz espiritual que nós vemos e que nos traz satisfação, doçura, ou na Índia a palavra Ananda, beatitude, felicidade, para o nosso amigo Hafiz Ghulam Sarwar, que tem uma visão talvez mais da unidade divina, afirma aqui que não é tanto ela, mas mais a do espírito de cada um, ou da alma. E isto acontece tal como a clorofila modifica o carbono do ar em hidratos de carbono, que fazem o açúcar e o mel das nossas vidas. Se o açúcar não fosse transformado no mel no corpo, a nossa vida não poderia ir muito longe. Do mesmo modo, se não houvesse a doçura da nossa alma, a alma rapidamente decairia e morreria. Aqui há de novo uma boa lembrança que é muito importante meditarmos diariamente, e por isso os islâmicos oram pelo menos 5 vezes por dia e que fazem umas certas meditações e alinhamentos com o seu espírito e com Deus. Os ocidentais
fazem muito mais raramente ou espaçadamente, e isso pode ser fatal para as suas almas, como ele nos diz. Uma grande alma é uma grande luz. E depois faz uma oração ao profeta. Ó profeta, há uma citação do Corão do profeta. Ó profeta, nós, entre parênteses, Deus, enviamos-te como uma alma que vai ser testemunha para toda a humanidade, dando-lhes boas notícias do que é que acontece e avisando-as das consequências da negação da realidade. Aqui está também um bom aviso para estarmos mais abertos à consciência da realidade espiritual e vivê-la na vida, no dia a dia, nos nossos hábitos, costumes, palavras, pensamentos, sentimentos, e não nos deixarmos separar para nos ligarmos apenas em escassos momentos. Não. Esta luz espiritual deve ser uma realidade permanente. E continua na Sura 30, versículos 45 e 46. E nós enviamos, diz Deus, como alguém que convida os homens para Deus com a sua permissão. E nós enviamos-te como uma lâmpada, como uma luz espiritual resplandecente. Por que é que isto é dito? Porque o Sol tem essa força e capacidade, e nós devíamos ter também o Sol do nosso coração mais aceso, mais irradiante e firme, e não nos deixarmos frustrar, nem desanimar, nem irritar, nem desiludir. Não, afirmarmos mais como espíritos solares, com um espírito de amor irradiante no íntimo do coração, ainda que fundo e por vezes pouco perceptível, que deve ser pesquisado e demandado, e com aspiração forte. Amen. Surya, Hatar, fogo, na tradição persa, fogo do sol. Agora vamos passar do Sol para a Lua, que perdeu muito do seu calor e que brilha pela luz emprestada do Sol. Se uma pessoa não nasceu como uma grande alma, como Jesus ou Maomé, com a sua luz e doçura, é possível ainda para essas pessoas pedirem emprestada ou receberem a luz do Sol espiritual. Tal como o Sol põe a Lua cheia ou mesmo a lua nova e aparece no céu, e ela brilha pelo Sol, luz do Sol emprestada. Nós, mortais, podemos não ter a grande comunicação com o real, como os profetas tiveram, mas esta luz está avaliável, está disponível para nós. O Corão é a luz de Deus dada a Mohamed, a lâmpada brilhante de Deus. Não poderemos nós tornar-nos como luas do Sol, como satélites, como luas do Deus, como satélites do Sol de Deus? Isto é uma evidência que eles são satélites do Sol, tal como a Terra e os planetas, e o Sol está sempre a brilhar na sua palavra revelada, no seu Logos, seja o Logos, intelecto, inteligência, razão, sabedoria, seja a sua palavra que conseguiu corporificar-se nos textos sagrados das várias religiões. As passagens do Corão que vamos agora discutir são revelações para todo o ser humano, não apenas para os árabes ou para os muçulmanos.
Elas apelam à razão e à lógica da alma interna e não apenas de uma razão e lógica numérica exterior. Luz da alma e realidade que está por trás de todos os fenómenos humanos. Dia e noite, nós já apontamos ao discutir a consciência, como eles estão conectados com estas atividades e com a essência da alma. O sol brilha de dia, assim também o sol, a alma humana durante o dia trabalha semeando para recolher os frutos mais tarde. É claro que o sol não adormece e, através desta alternância, os seres humanos vão avançando na sua vida. E eu estou aqui a ler um bocadinho abreviadamente. Qual é a estrutura então do Sol, se ele é um ser? A resposta é que a expansão das almas é como a expansão de todo o espaço celestial e as almas são pontos neste espaço espacial, tal como as estrelas, os planetas, as luas, num espaço material. E cita então a Sura 51, versículos 57 a 48, e nós, Deus, construímos, ou entre parênteses, ou erguemos, ou lançamos as fundações dos céus com as nossas próprias mãos e fizemos estas fundações muito vastas e profundas. E tal como para a terra, nós espalhamos o que é uma beautiful cradle, uma espécie de molde. Quando o Corão fala da construção dos céus, usa a palavra bana, que não significa fazer, criar ou originar, ainda que essas palavras são usadas para os corpos celestiais, mas quando a construção do espaço é referida, a palavra usada é bana. Nada pode mais ser traduzido em inglês para bana de que as fundações e superestruturas de ferro concreto, por exemplo, da construção de um arranha-céus modernos. Se a pessoa, leitora, imaginar um universo construído por um imenso número de extremos fios metálicos dirigindo-se em todas as direções, ele terá uma ideia do Corão de construção do espaço. Será, é claro, uma rede, um network esférica quase infinita, imensa. Isto é exatamente o que o Corão diz no verso seguinte citado, 51:8-9, pelo espaço celestial que é da natureza de uma rede de trabalho, na qual vós estáis envolvidos e de vários modos. Mas de que é feito é ele? Ora, nós sabemos que, segundo a teoria da criação, há um movimento que existe antes da matéria do universo. Movimento e simples é a primeira manifestação da vontade divina. O espaço já é uma medida quantitativa deste movimento, enquanto o tempo é uma medida qualitativa, já com acontecimentos, já com qualidades. Estes fios, estas redes no espaço são ondas de movimento. Algumas
de 186 milhas por segundo, que ainda se podem considerar um movimento lento, e outras que têm bastante mais. Ora, aqui abrevio um bocadinho. A palavra para descrever a natureza dos céus celestiais, do espaço celestial, espaço Sama, é Raja. Raja significa um movimento de retorno sobre si próprio ou um movimento ondulatório. Isto é importante até para as práticas espirituais, da oração, da meditação, daí que os islâmicos tenham realçado e praticado tanto o zikr ou o dhikr, a repetição do nome de Deus ou de uma pequena frase, de forma a gerar uma ondulação que se dirige para si própria e para o seu coração e para a sua luz. Continuo com ele. É uma onda de luz, como os cientistas sabem, que move-se para a frente e para trás com uma velocidade maior que a da luz e é uma das numerosas ondas de luz que existem no universo. Elas tomam o lugar do éter da ciência porque nenhuma prova dele pode ser dada, porque o movimento deste éter passa pelos nossos instrumentos sem serem mostrados. Nós estamos cegos e surdos para o éter e, portanto, inaudíveis para o perceber. Se nós, daí algumas práticas, tal como Darashikoh, o grande mestre, que eu já tenho publicado alguns textos e vídeos, falava do sultão, a prática uma das mais importantes, que era tentar ouvir e repetir o som primordial, o nome divino, a vibração patente no cosmos, a música das esferas dos pitagóricos. E sabemos como houve interpenetrações entre estas linhagens de uma tradição perene que recua mesmo os seus primórdios, até sem falarmos nos xamanismos e nas pré-histórias, às religiões pré-islâmicas, pré-judaicas, pré-cristãs, tal como o zoroastrismo e o mazaísmo, que Corbin, que Paul de Breuil e outros também trabalharam. Este espaço interior das nossas almas tem também muitos níveis de movimento e de profundidade, e estamos pouco conscientes dos níveis mais profundos dele. Ora, se nós dissermos que a vontade de Deus é chamado o oceano do universo, e daí que os indianos tivessem Narayana como a divindade oceânica do universo, se a vontade de Deus é chamado o oceano do universo, ou seja, ele é que é, na sua harmonia, no seu tal, como a tradição chinesa bem chamou, os seres humanos são pequenas gotas de água neste grande oceano da vontade de Deus. Estamos quase a terminar o tempo. Quem mantém esta gota d'água da sua alma pura tem sucesso e é feliz. Quem a corrompe e a suja através de erros vai ter dificuldades e vai ter que purificá-la nesta vida ou na futura ou no pós da vida. A grande alma do universo, que ela nos inspire. Assim, a nossa parte individual está sob o poder de Deus e deve voltar a Ele. Cada alma está de retorno ao Sol. Assim, a nossa alma é também luz, calor, magnetismo. Lux.